Olá, seja bem-vindo ao IAPcast. Eu sou Débora, médica e pastora. E hoje nós seguiremos a nossa jornada de reflexão sobre o cuidado integral com a vida. No episódio anterior, falamos sobre a saúde do corpo. E hoje vamos falar sobre a alma. Esse lugar invisível onde moram as nossas emoções, pensamentos, dores e esperança. O versículo que usamos na semana passada para abrir o nosso debate foi: oro para que você tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Isso está lá na terceira epístola de João 1:2. Mas e quando a alma não vai bem? O que fazer quando a angústia paralisa? Quando o desânimo parece maior do que a nossa fé? Quando o sofrimento emocional se arrasta por semanas, meses e ninguém percebe? Hoje o nosso tema é saúde mental. E para isso, contamos com convidados especiais. Eu tenho aqui hoje comigo na mesa a Luísa de Moraes, meu irmão, psicólogo clínico, que atua ajudando pessoas a ressignificarem as suas vivências e encontrarem a presença no agora. E Cláudio Cordeiro, que já esteve conosco na semana passada, missionário, que conhece na pele e na alma o que é viver o fundo do poço e o que é ser restaurado por Jesus. Para complementar essa nossa mesa de hoje, nós teremos uma participação especial de uma psiquiatra, a doutora Gislane Flórido. E ela vai nos ajudar a entender algo que é fundamental para nós começarmos a nossa discussão. Quando é que uma emoção natural, como a tristeza, a ansiedade ou o medo, deixa de ser algo do dia a dia e se torna um sinal de que a alma precisa de tratamento? Vamos conferir então esse recado que a Gislane mandou para nós? Boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Infelizmente, né? Não presencialmente, mas espero poder estar contribuindo de alguma forma. Eu me chamo Gislane Flórido e eu atuo na psiquiatria, né, há quase 30 anos. Bem, queria então poder começar aí a responder a questão, uma questão bem pertinente, mas ao mesmo tempo não tão simples. E eu costumo então falar de 3 pontos: tempo de duração, intensidade e o quanto aquilo compromete a sua funcionalidade. Vamos tentar explicar aqui um pouquinho, né? O tempo de duração, por quê? Porque a gente todos têm, né? Momentos de tristeza, de angústia, momento de se estar mais ansioso. Todos passamos por isso ao enfrentarmos situações difíceis. Mas assim, aquilo não perdura muito tempo. A gente, quando eu falo no campo natural, né? A gente consegue aí trabalhar aquilo e seguir adiante. Com o tempo aquilo vai se diluindo, vai passando. Mas quando se persiste por mais tempo, um exemplo que eu posso dar é por mais de 2 semanas, vamos dizer assim, aquilo que está acontecendo, aquele sofrimento psíquico, aquele momento difícil emocionalmente falando, persiste por mais de 2 semanas, vamos colocar aí meses, às vezes anos, né? A gente precisa ter um olhar de que aquilo que está acontecendo precisa de uma atenção mais profissional. Então, o tempo de duração é um dos critérios que nós utilizamos. Há quanto tempo se sente assim ou passa por isso? A outra questão é a intensidade, porque geralmente não é apenas uma questão, é uma questão principal que leva a outras,
ou mesmo que elas aconteçam juntas. Então, assim, comprometendo a sua funcionalidade. O que seria isso? A funcionalidade é o quê? A nossa capacidade de executar as nossas tarefas diárias, sejam elas ocupacionais, sejam elas atividades da nossa rotina, e aquela situação já está comprometendo isso. Então eu acho muito válido para a gente aqui, a gente trabalhar com exemplos, né? Então claro que eu não vou falar a fundo de nenhuma dessas situações, mas eu vou dar pinceladas, vamos falar assim, que nos ajude a entender isso. Então, depressão. Toda tristeza é depressão? Não, não é. Porque por um diagnóstico de depressão, eu tenho que ter outros sintomas, como, por exemplo, alteração do sono, do apetite, a falta de prazer, de ânimo, de energia, irritabilidade. E sintomas esses que durem por pelo menos mais de 2 semanas, concomitantemente. Um outro exemplo é a ansiedade, né? A ansiedade todo mundo tem. Antes de uma prova, antes de um casamento, diante de um acontecimento importante, diante de problemas. Mas se aquilo persiste por muito tempo e começa a causar sintomas físicos, taquicardia, tremores, dormências, a pessoa sente dificuldade para respirar, e esses sintomas são persistentes e começam a te roubar da sua rotina, da sua atividade, você começa a ter medo até de sair de casa, insegurança, né? Diante de trabalho, diante de tarefas para vocês comuns, causando grande desconforto, tem que se pensar numa ajuda profissional. Outro exemplo seria o exemplo do luto, né? Quem diante de uma perda de um ente querido, uma pessoa muito significativa para você, não vai sentir-se triste, né? Ou mesmo angustiado, saudade. Isso é legítimo. Mas assim, se aquilo começa a persistir por muito tempo, você tem dificuldade de prosseguir adiante, de avançar na vida, de superar aquilo, né? E aquilo está persistindo, se torna um luto prolongado. E um luto prolongado, ele passa a ser merecedor de atenção profissional, porque você não conseguiu avançar, persistiu mais tempo do que esperado, ou está persistindo, não sei se você está enfrentando isso, mais tempo do que esperado, e você tem as suas funções executivas comprometidas, né? Por não conseguir ir adiante, ficar preso na dor, ficar preso ou presa, né, naquela situação. Então, esses são exemplos que nós falamos sobre tempo, né, intensidade e o quanto aquilo compromete as suas atividades da vida diária, a sua capacidade de funcionamento. Bem, espero ter contribuído de alguma forma, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, tá bem? E desejo aí a todos um bom debate diante desse tema tão importante. Muito obrigada, Gislaine, por essa contribuição tão clara e tão necessária. E eu vou destacar aqui para vocês que a Gislaine, além de ser psiquiatra, com quase 30 anos de atuação na área, ela também é pastora. Ou seja, ela não fala com base apenas de quem conhece a parte científica, mas também com um coração pastoral de quem conhece a realidade das igrejas. É muito importante a gente falar que saúde mental não é contradição com a nossa fé. Cuidar da saúde mental é cuidar daquilo que Deus deu para nós também. Reconhecer que a alma sofre e pode adoecer não anula a nossa fé. Pelo contrário, nos convida a vivê-la com mais verdade, compaixão e responsabilidade. Então vamos lá, meninos? Vamos para essa mesa? Eu queria começar aqui esse debate
falando sobre alguns tabus. Porque doença mental, saúde mental, ainda tem uma carga de tabu, né? Ainda tem muita vergonha envolvida, culpa. Por que é tão difícil a gente assumir quando a gente está mal? Por que é tão difícil a gente falar disso com naturalidade? Há muito julgamento, muitas vezes, envolvido. Tem gente que acha que pode ter pecado no meio. Então, eu queria começar falando sobre isso. Eu acho que... Primeiro, obrigado por estar aqui. Mas eu pensando do ponto de vista da psicologia, né, e da minha vivência dentro da igreja e fora da igreja, eu vejo que existe um tabu muito forte na sociedade que tem mudado, mas, sobretudo, esse tabu dentro da igreja, ele é mais forte ainda, porque a gente atribui saúde mental a um estado perfeito de espírito. Então, se a pessoa está em depressão, ela não está orando direito. Se a pessoa está em ansiedade, ela está em pecado, porque a Bíblia fala para não andar ansioso. Então, existem coisas que a gente precisa cada vez mais. Por isso que eu parabenizo um trabalho como esse aqui do podcast, porque a gente precisa falar disso dentro da igreja. Sim. A gente precisa pensar a saúde mental através da palavra. Pensar a saúde mental dentro da vivência da igreja. E assim, eu quando penso no meu olhar na Gestalt terapia, a gente pensa saúde mental com um olhar fenomenológico. O que significa isso? Significa eu olhar que a saúde mental ela não vai ser a ausência da dor. Ela vai ser a possibilidade de viver com mais inteireza, de você conseguir ter ferramentas no corpo, no seu eu, na sua vivência, no aqui e agora, que você comentou antes, para o enfrentamento de cada uma delas. Mas a única forma de eu enfrentar algo é sentindo esse algo. Uhum. Reconhecendo aquela dor, né? Sim. Porque se a gente tentar abafar... a gente está fugindo dela. Né? A gente jogar para debaixo do tapete é uma fuga, basicamente, que você está fazendo. Então, muita gente pensa também, e isso acontece muito dentro da igreja, né? Que não tem o direito de estar mal. E isso é alimentado por uma visão distorcida de fé. Né? Porque a fé ela reside no lugar que, não, eu tenho que ser inabalável. Só que nós somos humanos. E a gente não pode esquecer que quem foi prometido para nós foi o Consolador. Se foi prometido o Consolador é porque haveria dor no nosso caminhar, necessariamente. E a dor, ela faz parte. Então, assim, em resumo, eu acho que o tabu ele começa a ser quebrado quando a gente entende que sofrimento mental, sofrimento psíquico, ele não é uma fraqueza. E não é uma fraqueza, e falando especificamente, não é uma fraqueza espiritual. Ele, na verdade, é um sinal de humanidade em nós. Sim. Acho que a Gislaine botou muito bem quando ela falou ali que existe também aqueles sentimentos transitórios, né? Então, é normal sentir dor, é normal sentir a perda, é normal sentir a ansiedade por algum evento importante que irá acontecer na nossa vida, é normal sentir uma tristeza, enfim, né? É normal ter alguns tipos de métodos para fazer algumas coisas, né? Nem tudo é toque. A vida ela tem as suas nuances, né? A própria palavra diz que no mundo tereis aflições. Isso. A gente vê que ao longo da nossa vida, se a gente pegar um histórico da nossa vida, a gente passou por alegrias, passamos por tristezas, passamos por erros, acertos, né? Algumas caídas, algumas derrapadas, né? Nós não somos perfeitos, né? Perfeito só a Cristo. Mas não significa que a gente não procura ajuda, né? Que a gente não deva procurar ajuda no momento de doença, né? Acho que Deus capacitou os médicos, capacitou os psicólogos, psiquiatras e outros ramos, né? Profissionais para poder dar o alicerce, né? Para dar o consolo, dar a ajuda necessária para cada um. Na minha vida, eu precisei de ajuda e fui procurar. Procurei o psicólogo, procurei o psiquiatra, procurei o conselheiro de dependência química, né? Procurei depois o profissional do estado físico, né? Da alimentação, da academia. Então, procurei o oftalmologista, procurei vários segmentos médicos para poder
buscar ajuda. E a Organização Mundial da Saúde diz que uma pessoa sã é aquela que procura ajuda. Interessante isso, né? Ela diz que uma pessoa que tem a sanidade é aquela pessoa. O que está com problema de visão vai no oftalmologista. O gastro, a pessoa no estômago vai no gastro. Então, a pessoa que não fica procrastinando, negociando com um estado físico adoecido. Seja ele físico, seja ele mental, ou seja ele espiritual. Também a gente vai falar dessa parte espiritual. Tem ajuda porque nós necessitamos dela. E a ajuda está disponível para todos. Nós não somos aquela pessoa que somos 100% saúde mental, 100% saúde espiritual, 100% saúde física, porque nós dependemos um dos outros. Né? Deus já fez a gente como sociedade, para a gente depender um dos outros. Né? Eu só ia comentar uma coisa que não deve ser o mesmo que você vai comentar. Segura o seu ponto. Quando você falou perfeito só Jesus, e aí eu pensei, e Jesus chorou. Isso. Mesmo munido de toda a perfeição, a dor passou por ali. E na Bíblia a gente vê outros personagens que passaram por enfrentamentos, que passaram por dor. A gente vê Jó num momento que se rebela contra o dia que ele nasceu. A gente vê Elias querendo morrer. E a Bíblia ela é tão cheia de pessoas cheias de dor. Sabe? E que fugiram. E que sentiram, e elas se arrazoaram com Deus, e Deus se mostrou um Deus presente, mesmo em meio à dor, né? Exatamente. O que eu ia comentar, na verdade não era nem comentar, era puxar um gancho mesmo, porque o Cláudio ele falou assim, o são procura ajuda. E na doença mental, a gente tem uma linha tênue que separa até onde eu consigo ainda pedir ajuda e até onde eu passei de um ponto que eu não tenho mais sanidade para pedir ajuda. Acontece isso muito, né? A questão da insanidade, ela faz com que a pessoa se torne cada vez mais insana em todas as áreas da sua vida. Exatamente, porque ela vai incapacitando. Então, a doutora Gislene até falou isso. Ela vai minando a sua funcionalidade, então a sua capacidade de produzir. Então, tem um momento que você não pode perder para pedir ajuda. E aí eu quero aproveitar o Aloysio aqui na mesa, porque assim, quando a gente precisa buscar essa ajuda profissional? Porque a gente está começando aqui falando que existem as tristezas, as desavenças, aquela hora que cai a peteca no dia a dia, que bagunça a nossa emoção, e no dia seguinte eu levantei e eu passei por isso. Mas tem aquele momento que eu não passei por isso. E aquilo ficou. E aquilo se somou a outra coisa. E foi. E aquele sentimento passa a ser uma coisa que me atormenta. Então, quando e como buscar ajuda? Na verdade, nossa, tem um monte de coisa que dá pra gente falar em cima dessa sua fala. Eu gosto de pensar, primeiramente, que terapia a gente não precisa fazer quando está com um problema. Se eu pudesse, eu recomendava... Se pudesse, não, estou recomendando aqui, olhando para vocês, estou recomendando terapia para todos. Porque terapia é um movimento de se conhecer. Principalmente quando eu penso na perspectiva da Gestalt, a gente não vai trabalhar simplesmente o sintoma para ele se extirpar. A gente vai pensar como que a pessoa está convivendo com ela, lidando com ela nos desafios que ela encontra. Mas aí, voltando mais dentro da sua pergunta. A pessoa não está em terapia, ela teve determinado problema, e aí a doutora Gislene, ela começou a falar sobre... Está tendo a extensão, o problema está persistindo. E eu gosto muito de pensar no lugar da funcionalidade. Quando a gente pensa psicopatologia mesmo, para olhar nesse lugar da caixinha da psicopatologia, o que define isso principalmente é quando a funcionalidade da pessoa ela está sendo minada. Então, tem dois aspectos aí, eu acho, né? Se a pessoa tiver um olhar para dentro de si, como conseguir perceber que está acontecendo isso, esse é um primeiro sinal para eu preciso pedir ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda nesse aspecto. Agora, nem sempre a pessoa vai estar tão em sintonia com ela mesma que vai conseguir perceber.
porque as coisas vão acontecendo na vida. E a gente vai encontrando os subterfúgios para não lidar com os sintomas que estão aparecendo. E aí entra um monte de coisa que a gente aqui depois vai começar a discutir sobre ela, sobre esses subterfúgios, esses caminhos. Só que o Cláudio estava falando um negócio que é muito importante. A gente não anda só. Então, ouvir o outro que está do nosso lado, ele também é um sinal para... Peraí, será que eu estou precisando de ajuda? Um falou aqui, o outro falou ali. Sim. Isso também é um termômetro pra gente. Não sei se tá não, te respondendo. Acho ótimo. Eu acho que outra coisa também importante da gente falar aqui, de repente citar, é como eu também posso estar atento àquela pessoa que está do meu lado. Como é que eu posso estar atento ao meu próximo? E meu próximo pode ser um colega de trabalho, pode ser algum parente, né? Então, assim, como é que eu posso estar atento? Que sinais que eu vou começar a ver? Sim, posso? Falar? Eu tenho uma coisa para falar também. Sim, isolamento. Isolamento é uma coisa muito assim na cara, assim, tipo, que aparece. A pessoa começa a se isolar, começa a ficar mais quieta, a pessoa começa a ficar mais introspectiva, né? Deixa mudança. A pessoa é extrovertida, ela começa a diminuir. Acho que é mais do que começa isolamento, a diminuir. Né? É uma mudança de atitude. Atitude. Você que a gente a sabe que existem as outras coisas, por exemplo, um transtorno de ansiedade, por exemplo, pode deixar a pessoa agitada, uma mania, Sim. Enfim. Você que é mãe, por exemplo, seu filho é aquele... Um uso de substância. Teu filho é aquele que é garoto agitado, que gosta de fazer as coisas e tal, você tem Aí, de repente, eles sofrem um bullying no colégio. E você não tá lá pra ver. De repente você começa a ver a mudança de comportamento dele. E um filho adulto é a mesma coisa, quando começa a se envolver com outras coisas erradas. Ele começa a desenvolver certas patologias e os pais, o pai presente, talvez consiga perceber alguma mudança. E será que esses pais perceberam a mudança, vai saber procurar ajuda? Que é outro tema. A Luizinha começa a falar sobre isso. E o ponto é estar atento a quem a pessoa é e quem a pessoa está demonstrando ser. Porque exatamente, se a pessoa é extrovertida, pode ser que ali tenha uma situação que você começa a perceber ela mais retraída. Tem vezes que, como ferramenta de enfrentamento mesmo, ela está se mostrando uma pessoa que é mais tímida, se mostra super expansiva em outro lugar, mas aquilo ali não está fazendo sentido. Sim. Então a gente tem que estar olhando o que mudou. Por exemplo, a insônia, ela pode ser característica na depressão e na ansiedade. E a hipersônia pode ser característica na depressão e na ansiedade. Nos dois lugares. A grande questão é o que está desmedido. Alguma coisa está desregulada. E aí que a gente tem que começar a ficar atento. Perfeito. Desregulação, isso aí. Uma outra coisa que a gente pode lembrar aqui, porque a gente está falando sobre ser ouvido, sobre estar atento, mas a gente precisa lembrar que tem a questão do julgamento. Então, assim, nós precisamos ter cuidado para não sermos a pessoa que julga antes de ouvir, né? O Cláudio falou uma coisa aqui que dá pra gente pegar por esse ponto. Ele falou assim, o pai que está atento quando o filho começa a se envolver com coisa errada. Nem sempre vai ser uma coisa errada que vai motivar ai, meu Deus, buguei. A desregulação da emoção. Nem sempre vai ser a coisa errada. Então, às vezes, alguma coisa aconteceu que saiu do compasso, mas pode ter sido uma coisa que nem foi errada, mas saiu do compasso. Então, a gente, antes de julgar, às vezes tem coisa errada sim, tá, gente? Mas eu tô falando assim, só pra gente pensar, eu usei o gancho pra pegar isso. Antes de julgar, peraí, o que aconteceu? Eu tenho que estar disposto a ouvir. O que aconteceu? Por que você tá agindo assim? Né? Antes mesmo de julgar e, como Jesus falou, quem nunca atire a primeira pedra. Então, todos nós temos os nossos descompassos emocionais. Uns conseguem resolver melhor aquele problema, conseguem elaborar melhor aquele problema. O Luizinho vai falar um pouco sobre isso. Então, consegue fazer de uma forma mais natural e talvez assim, não vou dizer que é automático, mas de uma maneira mais fluida, consegue resolver aquilo. Talvez um outro problema que eu passe, o Cláudio vai resolver de uma maneira muito mais fácil do que eu e vice-versa. Porque os nossos pontos de fraqueza e limitações
são diferentes. Sim. Então, eu queria só puxar um pouquinho para essa questão do julgamento ou não julgamento, como lidar, o que a gente pode fazer de diferente para entrar e ser um apoio. Quem quer ir primeiro? Vai. Eu gosto de pensar sempre que nós temos que estabelecer relações dialogais. Então, a primeira coisa para você trabalhar essa questão do eu tenho, porque eu acho que é aí que está a sua pergunta, né? Como que eu faço para não entrar no julgamento? Ver se eu entendi correto. Para não entrar no julgamento, para poder ser acolhimento para quem está do outro lado. Isso aí. Primeiro de tudo, vamos tirar a fala do... Ele tá se envolvendo com as pessoas erradas, Vamos tirar esse lugar, essa nuvem do erro ali. Isso. É óbvio que a palavra, ela ensina o que é o correto e o que não é o correto. E a gente entende o nosso proceder à luz da palavra. Uhum. Agora, quando eu tô olhando para o meu filho, para o meu irmão, para o meu amigo, para quem for, eu não tô ali para julgar. Sim. Eu tô ali para ouvir e para entender que aquilo que tá acontecendo com aquela pessoa, poderia facilmente estar acontecendo na minha. Então, se a gente parte do lugar do o erro, às vezes já criou uma barreira do outro lado para poder se abrir. Principalmente quando a gente fala da relação pai-filho. Até quando vira assim, por que você tá fazendo assim? Por que você tá agitado desse jeito? Por que você tá dormindo demais? Por que, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o julgamento nesse lugar mais ainda, né? Porque às vezes a pessoa, ela não tá conseguindo ainda nem entender o que tá se passando com ela. Às vezes nem ela mesma sabe. E quando insano, o Cláudio falou de um negócio da palavra do isolamento, o que é interessante quando a gente pensa no lugar da depressão, que tem muito bem demarcada essa questão do isolamento, ainda que a pessoa ela esteja sendo super expansiva ali, existe um isolamento, que o isolamento não é uma escolha. O isolamento é uma realidade. Ele chega de uma forma imperativa para a pessoa. Então, quando o outro vem falando, não, você tem que sair desse quarto, não, vamos abrir essa janela, não, é uma violência. A gente tem que acolher, inclusive, o que está acontecendo. Sim, eu acho que a gente pode lembrar aqui da fala de Jesus, né? Vinde a mim como estáis. Então, a gente tem que fazer o vinde a mim como está, E né? essa questão do isolamento eu já me senti isolado numa multidão de pessoas. Sim. E é horrível. Né? Você fala, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Aí você volta para casa e fica lá, sozinho, mas sentindo acompanhado. E aí? Né? É interessante, porque a saúde mental da gente, ela não tem uma coisa assim, tipo, que eu vou dizer que é exata. Não mesmo. Ela não tem uma verdade absoluta. Saúde não é exata. Bom, não é. Isso. Não existe essa questão absoluta, porque, como você falou, funciona para você de uma forma, funciona para ele de uma forma, funciona para mim de uma forma. O mesmo problema. Pode você sentir ele de forma diferente. Você pode tratar de formas diferentes. Você pode, a minha fala, você pode escutar e entender diferente. A mesma fala ele pode entender diferente. Então essa questão da saúde mental é uma coisa que demanda, primeiro, tempo, relacionamento de tratamento, né? Que é uma coisa que, quando você fala de isolamento, né? Quando você falou uma coisa sobre a gente não julgar, né? Não julgar. Mas você pode, me desculpe, mas você pode julgar. Quando está errado, quando você está vendo alguma coisa, você pode julgar de uma maneira, não aquela maneira que a Luzinha estava falando, de não. Você pode chegar para a pessoa e você está julgando a pessoa. Você está falando coisa. Mas existe a forma de falar. Não ser o dedo que aponta. Você está falando do julgar no sentido de que, tô percebendo que tem alguma coisa acontecendo ali. Você está dentro de você não está externalizando aquilo para a pessoa. Mas você está julgando dentro de você, porque você está vendo a luz da palavra, a luz de uma vida saudável, você está vendo que aquilo ali está... Você percebe o que está acontecendo de errado. O que às vezes você não consegue entender é o que está por detrás. É isso que a gente tem que ter o cuidado. A menos que, é claro, que Deus revela. Sim. Então, pode acontecer de Deus dar uma revelação de, poxa, está acontecendo isso com aquela pessoa por causa disso. Sim. E aí você vai pedir para Deus a sabedoria de como agir.
Sim. Exato, porque se você chega É porque fica muito abstrato, né, a gente falar sobre você dizer isso daqui é errado. Sim. Se você tem que ter muita sabedoria da forma Sim. que você vai chegar. Porque você pode criar uma resistência nessa conversa. Quando a gente está falando, por exemplo, do abuso de substâncias, a gente não sabe o que leva a pessoa. Cada caso vai ser um caso. Então, chegar simplesmente falando você está no erro, não é isso que a pessoa precisa ouvir naquele momento. O que ela precisa ouvir é o que está acontecendo. Mesmo que a gente entenda que está acontecendo alguma coisa. A linguagem médica, vou entrar agora na linguagem de uma pessoa que foi tratada, um psicólogo, psiquiatra, e que eu ouvi também de pessoas que não eram da área, né? Essa sua fala do julgamento, né? Vou entrar aí de novo. Os profissionais, eles sabem falar, eles sabem entrar, eles sabem o momento certo de entrar. Então, às vezes a gente quer ser uma pessoa que ajuda, mas ao mesmo tempo que a gente está ajudando, de repente a gente está atrapalhando um segmento de um tratamento mais adequado, que é o profissional. Se eu tivesse, na minha vida, no meu tratamento, digamos assim, precisando... eu fiz terapia no meu tratamento durante 4 anos seguidos. Né? Medicação controlada, receitada, tudo certinho. Não comprava uma aspirina sem receita médica. Se eu não seguir, porque o profissional me orientou dessa forma. Porque as pessoas experientes no assunto que estavam vivendo, os conselheiros de dependência química, né, estavam receitando isso para mim, estavam falando isso para mim, estavam me aconselhando sobre isso. Então, as pessoas que, por exemplo, os pais, os parentes, que não são profissionais da área, mas que têm o amor de cuidar, têm o cuidado, querer cuidar, eles podem até estar com a boa intenção de cuidar, tá até com a boa intenção de exortar, de chamar a atenção, tá cheio de amor dentro da pessoa, tá cheio de amor, querendo, não, eu não quero que você sofra, não quero, mas ele não, a comunicação não está sendo adequada. E aí o que eu diria ouve. E pode trazer consequências. O primeiro de todo Primeira coisa ouvir. é ouvir. E a outra coisa que vai reger muito é justamente o amor. A Bíblia fala que a gente tem que falar a verdade em amor. Então, a gente tem o Deus da sabedoria. Sim. Ele é que dá pra gente a sabedoria. Então, quando a gente não sabe, porque às vezes é isso, a gente sente que, eu não sei como é que eu vou alcançar esse coração, como é que eu vou alcançar essa mente, como é que eu vou alcançar essa alma. Sim. Mas aí a gente pode pedir sabedoria, falar assim, Senhor, e aí o que o Luiz falou é muito bom. Ouve, vou ouvir, fala assim, coloca na minha boca a tua palavra, o que eu tenho que falar? Sim. Eu vou falar o estritamente necessário, porque nesse momento acho que falar demais pode prejudicar. Porque uma coisa difícil quando a gente está falando de saúde emocional quando a pessoa está querendo sair daquele quadro, ela já entendeu, tá num quadro de depressão, por exemplo, já entendeu, e ela começa a entender que a situação que ela está afeta as pessoas que a amam, as pessoas ao redor. E aí, o que pode acontecer? O peso da mãe em cima, do pai em cima, da irmã em cima, ou o que for, pode fazer com que a pessoa queira estar bem pelos outros e não por si mesma. Sim. E é um lugar que é difícil. É uma linha tênue, É uma linha tênue. Eu acho que assim, a gente acaba achando uma força dentro da gente para estar bem pelos outros também, né? Mas eu acho que as coisas têm que andar muito junto, não pode ser Você tem que estar num bom relacionamento consigo. Exatamente. Começa nesse relacionamento consigo. Até porque a Bíblia fala que a gente tem que amar. Exatamente. Como a gente se ama, então a gente precisa se amar. A gente precisa se olhar para dentro de si, né? Eu quero aproveitar, então, para a gente pegar um gancho aqui de quando a gente tenta esconder e abafar essa dor, né? Então, a dor na alma, quando ela não é acolhida, ela muitas vezes ela é silenciada. E quando a gente não sabe o que fazer com essa dor, a tendência é justamente a gente buscar uma fuga, buscar algo que distraia, que alivie, que anestesie, nem que seja por um breve tempo. E aí essa fuga, ela pode ter muitas caras, né? Essa fuga, ela pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma compulsão por compras, pode ser religiosidade. Essa fuga, ela tem várias caras diferentes. E aí eu acho que o Cláudio vai entrar um pouco nisso. Tudo isso em excesso, né? Costuma caminhar para o excesso.
A gente tem o sistema dopaminérgico das recompensas, né? Nosso cérebro, aquilo que a gente sente prazer, né? A gente come um pudim, gosta, toma uma Coca-Cola, gosta, aquela coisa do beijo da namorada e gosta, os sentidos, né? A droga deturpa isso tudo, né? Aquilo que você amava, você troca pelo jogo, troca pelo sexo em excesso, troca pelas drogas, troca pela outro tipo de excessos, né, que a gente costuma ir, vício, né, o vício é um excesso, né, e assim, a gente tem que prestar muita atenção, porque é muito perigoso, porque são vários tipos de excesso, não só aqueles mais gritantes, né, que a pessoa, a droga é a mais gritante, a prostituição pode ser outra coisa mais gritante, mas tem outras coisas que pode desencadear essas. O problema é esse. Tem coisas pequenininhas, até acreditado que a pessoa não tropeça no pão de açúcar, né, tropeça na pedrinha. Aí eu vou jogar a pergunta para você, porque você já falou aqui pra gente que você teve essa história, que você superou, né, que você tem ali. É uma coisa constante, a reabilitação é uma coisa constante, é uma luta diária, mas você chegou nesse ponto, você chegou num ponto onde o seu corpo estava totalmente dependente de entorpecentes, mas alguma coisa foi o começo. Sim. E aí você podia contar um pouquinho pra gente isso? Por que você caiu nisso? O que te levou? Alguma coisa lá te levou a buscar isso? Dor. Dor na alma ou dor física? Olha, nos dois. É uma coisa que a gente estava conversando antes, né? A alma, o corpo e o espírito. São coisas que entram em falência, as três juntas, né? Então, quando eu me senti falido nessas três áreas, foi um momento que o meu corpo já não se movia sozinho, a minha mente já não tinha... Não respondia por si. E o espiritual estava naquela questão que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre outros problemas que causam a morte espiritual, né? Então, assim, no momento de muita dor, de falência de tudo, né? Um momento que chegou ao fundo do poço, literalmente em todas as áreas possíveis, no relacionamento familiar, relacionamento com a minha filha, relacionamento no trabalho, né? Começaram a acontecer coisas erradas dentro do trabalho, coisas erradas dentro da minha família. Decepções. Decepções, aí a gente vai buscar um passado mais lá do início, né? É uma outra coisa que desencadeia as questões emocionais, né? Aí tem os abusos, né? Tem as questões lá da infância que pode desencadear, né, essas questões emocionais, e depois a pessoa vai buscar a anestesia, o alívio, né, a compreensão, porque não é só anestesia, é uma compreensão que a gente tem que ter daquele momento de dor, daquele momento de sofrimento. Quem vai nos compreender? Quem está apto a nos compreender essa tamanha profundidade de dor, né, de abandono, né, daquela coisa que é difícil de escrever. Porque é tão difícil de escrever porque a gente não entra no fundo do poço e ninguém consegue ver. A gente fica uma pessoa ilimitada para onde a gente vai. Desencadeia coisas ilimitadas. Usos, excesso, nunca é o bastante, né? Lá no grupo de anônimos que eu participei, falava que uma dose é pouco e 1000 não bastam. Né? Eu colocava milhões aí, né? Porque realmente a gente entra numa perspectiva de vida que a gente não tem perspectiva de vida, né? A gente entra num caminho que, sinceramente, a gente não quer viver. A gente está alegre, sorrindo, mas não quer viver. A gente está com um monte de gente, mas está sozinho. Os paralelos são muito, assim, é o que a gente fala, né? A compreensão disso tudo demanda de um relacionamento de tratamento para compreender isso tudo, né? Eu cheguei nesse fundo de poço no dia 14 de janeiro de 2010, foi quando eu decidi e falei assim, agora não tem como. Mas tu acha que foi espontâneo? Não foi espontâneo. Geralmente não é pelo amor, geralmente é pela dor. Eu ia ser preso, porque eu tinha cometido um furto,
né? Então, Foi isso que te deu o estalo de... não, era uma condição. Estalo nenhum. Entendi. Meu estalo era continuar usando, porque eu não tinha saúde mental para dizer, pô, uma pessoa que está no estado que é um dependente químico, ele nunca vai ter uma sanidade. Você foi preso? Não, eu fui aliviado. E eles falaram, para você não ser preso, você vai ter que fazer o tratamento. Exatamente. Porque o parar nunca vem de nós, literalmente, digamos assim. Isso é significado de sanidade. O parar... Eu tô insano. O parar, você precisa de ajuda. Eu tô insano. Alguém tem que me ajudar, alguém tem que observar, alguém tem que me forçar. Alguma condição me forçou a me recuperar. Aí, a partir daí, passou um tempo, as coisas começaram a clarear. Aí eu falei, graças a Deus, eu tô nesse caminho aqui. Mesmo não querendo muito ainda, os percentuais começaram a melhorar no sentido de sanidade. Aí eu falei assim, não, agora eu quero mais um pouco, eu quero mais um pouco, precisa ter um momento de sobriedade, né? Eu provoco, porque o parar só aconteceu porque você quis. Eu não tinha noção. Mas é porque assim, eu provoco. Na hora que você adere ao tratamento, você pode desistir do tratamento. É por isso que ele tá... Sim. O primeiro passo talvez não tenha sido totalmente teu. É isso que eu quero falar. Mas, para você engajar... Para você engajar, teve que ter o teu passo. Sim, né? Com certeza. A gente tem que... Por mais que seja o mínimo. Exato. Você precisou ser convencido, né? Agora, é interessante isso que você tá trazendo, porque aí quando eu penso, né, a minha experiência lidando com pessoas com abuso de substâncias, a minha primeira pergunta para a pessoa é: para que serve isso que você está utilizando? Né? O que isso causa em você que o torna necessário na sua vida? Como que isso começou a fazer parte da sua vida? E aí a gente pode pensar em todas essas diferentes caras que a gente falou da fuga, né? Chamando isso aqui de fuga, né? Porque também eu acho discutível a gente pensar que é simplesmente uma fuga, né? Mas sempre tem uma razão por trás, que tá no eu mesmo, que tá na dor que eu tô sentindo ou em alguma necessidade que eu encontro. A gente estava conversando antes de trazer aqui como muitas vezes isso entra como uma necessidade de aceitação em um grupo, e aí para um reconhecimento do grupo a pessoa vai e faz uso de substâncias ou o que for. Como que isso daí também vem como... Às vezes eu utilizo a determinada droga, e aí falando aqui, para eu poder ser mais extrovertido, porque eu sou uma pessoa que é mais quietinha. Então existem motivos que estão ali para... O começo, né? Pode ser levado por muitas coisas. E aí a dependência emocional, ela tá por trás dessa pergunta. Porque mais do que o despertar da dependência, a dependência química ela vem. E ela vem posterior. Primeiro, você é enredado pelo emocional. Sim. Antes mesmo do químico, porque eu me senti bem quando eu usei. Porque eu consegui ter um diálogo. Porque eu consegui esquecer a minha dor. E aí, inúmeros porquês. E é importante saber o porquê para você tratar, né? E tem outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, que se chama adicção. Né? Que é diferente da dependência química. Né? Então, falou de algumas coisas que podem contribuir para a dependência química, né, como os fatores de abuso, né, os fatores de violência física, sexual ou social, né, paternal, maternal, no sentido do pai não ser pai, da mãe não ser mãe, né, e a pessoa se sentir não filho, né, diante daquilo ali. E a pessoa procurar a fuga, ou anestesia, ou agrupamento de pessoas que fazem os mesmos usos, que têm as mesmas concepções de irrealidade, na verdade, né? Porque são coisas... eu descobri depois, né, que os meus pais me deram o melhor que eles tinham para dar. Mas nesse tempo todo eu culpei eles. Sim. E quando eu culpei eles, eu fui ao uso. Eu fui fazer uso porque eu queria chamar a atenção deles. Eu fui ao uso porque eu queria confrontar eles. Eu fui ao uso porque eu queria ser imaturo ao ponto de ser filho,
para poder ser reeducado novamente por eles. Então, era tipo, coisas que estavam acontecendo na minha vida, que assim, é muito amplo, são discussões que Não, a e gente são vai... coisas que provavelmente você só foi entendendo também com o tempo de Sim, terapia, com o tempo, né? sim, como eu falei, assim, o parar, Sim, assim, eu parar, porque assim, na verdade, assim, será que eu tô ganhando tempo? Porque a cabeça é muito insana. E, a Luiz sabe disso, trabalho com a mente. É muito insana. Eu posso estar aqui falando com você e estar com a minha mente completamente insana aqui, pensando em coisas totalmente loucas aqui. É igual a pessoa, assim, tô bem? Tô bem. Você tá bem mesmo? Eu tô bem. Tá bem. Se você estivesse bem, você não estaria aqui. Você tá no hospital, você tá na psiquiatria, você tá tomando um remédio, Rivotril, você tá tomando não sei o quê, e você acha que você tá bem? Você vai ficar bem, calma. Mas é um passo para você estar bem. Então tem certas coisas que as pessoas acham que é real. As decisões são reais e muitas vezes não são reais. São irreais. Mas aí entra o profissional. O profissional entra, assim, de uma maneira que os pais não conseguem entrar. É porque ele entra num lugar separado, né? Sim. É um lugar livre dos preconceitos. Sim. E aí ele tem que aceitar, ele aceita quem Sim. tá ali do outro lado 100%, suspendendo todo o juízo de valor. E isso faz diferença Sim, no sim. tratamento. A questão da adicção, eu acho interessante você trazer esse ponto, porque no tratamento nos Narcóticos Anônimos, esse reconhecimento do eu sou um adicto, ele é muito potente. sim. E ele trabalha completamente, tem falando aqui de algo técnico, né? Tem a teoria paradoxal da mudança do Beiser, que é um teórico dentro da Gestalt terapia. Ele fala sobre o movimento para a mudança, ele acontece a partir do momento em que eu aceito o que eu sou. Isso. Eu não foco no que eu estou tentando ser, e sim aceito o que eu sou, e a partir daí o movimento vai começar a acontecer. Sim. Então faz toda a diferença, o próprio discurso, o tratamento no Narcóticos Anônimos, ele é interessante nesse aspecto, porque você reconhece a adicção para você poder ter as ferramentas de enfrentamento dentro disso, que vão ser completamente particulares de cada caso. Exato. Porque você aqui deu o exemplo do seu caminho. Sim. E o caminho, quantos caminhos diferentes a gente não tem? Muitos. E quantas histórias por trás diferentes também, né? É. E é justamente isso que a gente tem que aprender. Sim. Acho que quando a gente tem uma experiência, a gente consegue se colocar com muito mais facilidade no lugar do outro. Mas a gente precisa também lembrar que a história dele é diferente da nossa. Então é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Eu vou aproveitar agora que a gente está falando de tratamento, vou abrir um pouquinho mais, sair do âmbito da parte de toxicologia e tudo, mas vamos para tratamento no geral. A gente já falou sobre pedir ajuda, mas beleza, tô me tratando, mas tô com aquela sensação de que a coisa não tá andando. A alma pode adoecer, não é falta de fé buscar ajuda, é um passo de coragem, como a gente já falou, mas é uma jornada. É uma jornada. E quando você está em tratamento, está orando, está fazendo terapia, está tomando a medicação e mesmo assim a crise vem. Existe um lugar onde a dor não passa tão rápido quanto a gente gostaria, onde a crise visita a gente de vez em quando. E a gente precisa aprender a viver com isso, sem se culpar, sem desistir do processo. Então, eu pergunto para vocês o que a gente poderia dizer para quem está cansado, frustrado, começa a achar que fazer tudo certo não está funcionando. Como é que a gente pode seguir, mesmo nesses dias em que a gente tem vontade de parar? Me veio aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro, né? E foi para casa de Ananias ser discipulado, passou 3 dias sendo discipulado, e o tempo, né? O tempo de tratamento, o tempo de discipulado, como os pastores discipulam aqui, pessoas que chegam aqui doentes.
né? Como chega no teu consultório, doente também, demanda de tempo. Não se acha uma fórmula mágica instantânea, né? Acho que a coisa tem que ser constante. Eu me trato até hoje. Eu me considero uma pessoa em recuperação até hoje. Sim. E ai de mim se não considerar isso. E o apóstolo Paulo, né, dizia que o tempo todo o espírito militava contra a carne e a carne militava contra o espírito. Ou seja, não para essa militação, essa luta, né? Pode ser uma luta, mas é assim, pode usar até outro nome, na questão quando o tratamento começa a trazer consolo, alívio, perspectiva, esperança. Porque o tratamento traz isso, o tratamento psicológico, psiquiátrico, ele traz isso para a pessoa. A pessoa sai da escuridão e vem para a luz. A nossa mente, quando ela está insana, quando ela está doente, ela tem escuridões na nossa mente. A gente passa por escuridão. E quando vem a luz da sabedoria, a luz do tratamento, a luz de Jesus para nossas vidas, a gente começa a ter a nossa luz também. A gente começa a ter alegria, a gente começa a ter uma esperança na nossa vida que quase a gente não tinha. A gente era uma pessoa desesperançosa, a gente era uma pessoa vazia, a gente era uma pessoa triste, era uma pessoa melancólica, uma pessoa depressiva, uma pessoa cheia de problemas, e mais problemas. Era depressiva ou era uma pessoa que estava lá, quieta, depressiva ou maníaca. Então, assim, a gente vê que tem que ter uma constância. A nossa condição de filho de Deus, para mim, é a imperfeição. E a imperfeição causa uma dependência, a dependência de algo, a dependência de alguém, a dependência de um tratamento, a dependência de pedir ajuda. Isso é ser humano. Ser humano não é dizer que eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Não. Ser humano o legal é tipo, pô, me ajuda no negócio aí, cara. Me ajuda no negócio aí, doutor. Pô, tô precisando de o que significa isso aqui na Bíblia aqui? Pode ser uma coisa assim que tão ridícula, mas assim, tipo, pô, vamos ter comunicação. Vamos ter relacionamento. Acho que é legal ter relacionamento, sabe? A grande quebra do relacionamento, para mim, é o início de uma coisa que vai caminhar para uma doença, caminhar para um problema mais sério mais na frente. Então, para mim, essa questão da constância no tratamento. O que eu ia falar é que saúde emocional não é um ponto de chegada. Ela é um caminho, como você estava falando. Uhum. Eu sempre penso isso, é muito mais sobre a jornada. Sim. Do que sobre a chegada. Porque é na jornada que a gente, no hoje, aos pouquinhos, vai dando os passos. O caminho, ele se faz com os passos. Então, a gente tem que valorizar o passinho que está sendo dado. Isso é o primeiro de tudo. E esse caminho, ele vai ter curva. Esse caminho vai ter tropeço. Esse caminho vai ter pausa. Esse caminho vai ter momento que você vai ter que parar. Quando você está nadando, pensa. Você vai de braçada em braçada, de braçada em braçada. E tem um momento de pegar o ar. E de repente a correnteza te puxa um pouquinho para trás. Biblicamente, Pedro afundou, né? E tudo é parte do caminho que está sendo feito. Então, até quando a gente fala na depressão, por exemplo, a gente não fala da cura da depressão, a gente fala da remissão da depressão. Porque é uma remissão, como é uma remissão no lugar do abuso de substâncias. É uma remissão, é diário, é um passo. E a gente tem que pensar que, assim, aí eu vou pensar na minha linha terapêutica, né? Eu não tô olhando, como eu falei antes, a eliminação da dor a qualquer custo. Eu tô olhando numa forma de compreensão. Quando a dor vem, você falou, o que a gente pode falar para a pessoa que está sentindo essa dor nesse momento? Que eu te diria você está sentindo cansado? Descansa. Uhum. Você está sentindo a dor? Sente. O que é que o teu corpo está falando com você? O teu corpo está falando alguma coisa. Se você está se sentindo assim, da onde está vindo isso? Se nós somos corpo, alma e espírito, se não existe cisão, isso, o corpo está falando para você alguma coisa. Então tem que entender o que está sendo falado, para você poder aí dar o próximo passo mesmo. Então, assim, às vezes a gente vai
se sentir cansado, às vezes a gente vai sentir medo, às vezes a gente vai ter recaída. Uhum. Sim. Só que a gente tem que entender que tudo isso faz parte do caminho. Ainda a recaída Sim. faz parte do caminho. Sim. Porque senão aí a gente cai na desesperança. Isso. Sim. Essa Cria um modelo de perfeição de algo inatingível. inatingível. Essa imagem que você botou de Pedro é ótima. Porque justamente, na hora que a gente se afogar, é só tem que lembrar... Estica a estica a mão. mão, estica a mão. Estica a mão e volta para a superfície. E aí, uma coisa que o Aloysio falou é... Quando você revisita aquela dor, de repente você pode pensar, o que deu certo da outra vez? Será que eu consigo fazer de novo esse movimento para poder me ajudar a sair? E aí, nesse momento, quando a gente falou aqui, trouxe a questão da desesperança, eu não posso deixar de falar sobre uma coisa muito importante. Porque tem um ponto muito delicado que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas a gente precisa pelo menos tocar nesse ponto. Que é quando a dor é tão profunda, tão prolongada, que a pessoa começa a pensar que de repente não vale mais a pena existir. Não faz sentido continuar. E, na verdade, normalmente esse pensamento vem associado a uma necessidade de calar aquela dor. E a gente vê que tem aumentado o número de suicídio hoje em dia, inclusive no meio dos cristãos. Quantas notícias de pastores, de líderes, né, que a gente vê que tem adoecido e tem acabado com a própria vida. Então, nesse momento eu queria só aproveitar para dizer isso, que se você está pensando em tirar a vida, você não está sozinho. Amém. Que Deus vê a sua dor, né? A gente sabe que Jesus foi o homem mais equilibrado que já pisou nessa terra, mas ele na cruz, ele levou sobre ele todas as dores. Então, quando a gente pensa que ninguém entende a nossa dor, Jesus entende a nossa dor. Seja ela qual for, o tamanho que for, a qualidade que for. E ele é aquela pessoa que olha pra gente e abre os braços e diz, vem como você tá. Eu não vou te julgar, eu vou te abraçar. E eu vou te tratar. Então, é importante a gente lembrar que Deus não despreza o nosso choro, a nossa dor. Ele abraça a gente, ele usa pessoas. Sim. Ele usa os profissionais, como o Cláudio falou, usa os remédios, usa encontros da vida. Às vezes a gente esbarra com alguém que a gente precisa ali, né, dar uma palavra de ânimo. Usa podcasts. Usa podcasts. Então eu queria lembrar isso. O pedido de ajuda não anula a fé. A gente precisa lembrar sempre. Pedro estendeu a mão ali naquele momento e Jesus resgatou ele. Sim. Pedro poderia ter morrido ali. Ele não quis tirar a vida ali, mas ele caiu. Ele gritou. Ele gritou. Grite. Então, grite, né? A Bíblia diz no Salmo 118, 17... Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então nós cremos que você vai viver isso. Nós queremos que você vai viver para contar as obras do Senhor. E Deus tem levantado pessoas para isso, tem capacitado profissionais como a Aloysio, tem levantado os líderes dentro da igreja também, pastores para cuidar. O Senhor é o bom pastor. Ele cuida de nós e ele ensina nós, como pastores, também a tratar e a receber e a cuidar. Então, se você está passando por alguma coisa assim mais intensa, procure ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Fale com alguém, vá até um profissional, vá até um pastor. Amém? Amém. Vocês querem complementar algo nesse ponto? Tem uma palavra que diz que, acho que é Jesus que fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Muitas das vezes a gente se sente julgado, se sente pressionado, né? Com aquela acusação tão forte dentro de nós. Eu falo de mim, né? Agora eu acho que eu me senti muito isso, muito sufocado, muito pressionado. Não era ninguém que estava me pressionando, não era ninguém que estava me sufocando. Eu estava me sentindo assim. Que muitas das vezes a gente cria justificativas para culpar o outro, né? Mas o problema era meu. E no momento que eu pedi ajuda, no momento que abriram as portas para me ajudarem, eu aceitei. Então é importante também aceitar ajuda. Uhum. Muitas das vezes a gente não quer aceitar ajuda.
Então, aceitem ajuda, peçam ajuda. Deus sabe a forma certa do qual a gente precisa do nosso tratamento. Como a pastora falou, então tem diversas possibilidades de ajuda. Então, e Deus vai escolher uma ajuda para você. E então só aceite ajuda. A igreja é um grande lugar para você ser ajudado. Os consultórios de psicologia, psiquiatria, são lugares que têm excelentes profissionais para você ser ajudado. Os remédios ajudam, as pessoas têm algum preconceito com remédio, mas os remédios ajudam a dar uma freada, às vezes, na compulsão, na obsessão, né, na questão da depressão, na questão até dos pensamentos suicídicos. Né? Então, os remédios, eu particularmente, assim, se não fosse os remédios, eu não sei o que aconteceria comigo. E aí eu, como médica, tenho que ressaltar os remédios prescritos. Pra gente tomar cuidado com isso, né? Todos. Porque senão, o Cláudio usou isso, então eu vou usar também. Não. Então, cuidado com isso, os remédios prescritos. E mesmo quando você tá acompanhando com um profissional de terapia, né, tá fazendo ali a terapia, ele vai também identificar, olha, não dá pra ficar só mais na terapia, né, Luiz? E aí vai acabar... você precisa ir no psiquiatra agora, a gente está precisando achar um balanço químico aqui para você também. Sim, doutora, porque... posso só um alertazinho? O profissional da psicologia, da psiquiatria, eles conhecem todos os medicamentos. Só eles podem te dizer realmente, para quem tem esse problema de depressão, essas coisas... São eles, não é o oftalmologista, não é o cardiologista, não são esses profissionais, eles não são preparados para isso. Porque muitas das vezes pode acontecer de um médico que é nutricionista e fala assim, eu vou te dar um ansiolítico. Você está muito nervoso, você está muito ansioso. Tomem cuidado, procure o profissional certo. Procure o psiquiatra. Eu acho que esse que é o importante. É o psiquiatra que vai poder dar esse direcionamento. Né? Tem psicólogos por aí. Não, mas agora assim, eu sei que é importante falar isso, mas existem situações iniciais que às vezes o generalista pode começar e encaminhar. Então, só pra gente também não tirar, porque senão, às vezes a gente não tem tantos psiquiatras quanto precisam para ter o tratamento. Então, é que nem... Hipertensão, cabe ao cardiologista. É só o cardiologista que prescreve o remédio para pressão? Não. O médico generalista, às vezes o clínico, o endócrino, outros podem começar e depois encaminhar para o profissional. Então, às vezes a gente vê uma coisa inicial. Então, vamos supor, um geriatra que perceba que um idoso mudou o comportamento. Ele pode já começar, se ele está vendo sintomas de depressão, um antidepressivo? Sim. Então, dependendo da área, é só pra gente não fechar muito o leque, mas é isso. Eu entendi o que o Cláudio quis dizer. Que é pra gente também... Oftalmologista é óbvio que é totalmente fora, mas assim, é pra gente ir com cuidado, né? Não tomar a torta direito, não pedir uma receitinha aqui e ali. Eu, como médica, eu não prescrevo uma receitinha aqui e ali pra alguém que eu não tenha avaliado. A função do remédio, né? Porque eu gosto, assim, eu já trabalhei com um psiquiatra que eles ele trazia a seguinte perspectiva. O que vai te curar não é o remédio, o que vai te curar é o tratamento psicoterapêutico. O remédio, ele te desafoga. Isso. Ele vai te ajudar nesse sentido. E assim, em relação ao que a gente estava falando antes, né, o que eu ia comentar é que, olhando na perspectiva de fé, Deus, ele não se escandaliza com a dor profunda. Ele, na verdade, encoraja que isso venha à tona, né? Ele nos chama para esse lugar de estar o tempo inteiro em contato com ele. E a fé que sustenta, ela em alguns momentos vai ser a fé que chora. Então tá tudo bem chorar. E aí, só porque você falou do suicídio, eu acho que é importante a gente tirar um pouquinho esse lugar da vergonha de ter tentado, porque... Ou de ter pensado. Ou de ter pensado. Porque é um lugar que pode, quando você estuda isso, você pode, a ideação suicida, ela pode chegar em qualquer um. Muito vários fácil. Estágios, né? É muito fácil. E aí a gente tem que estar alerta. E se você não sente liberdade de falar com o seu pastor ou falar com... Existe um canal super simples para se falar que é gratuito, que todas as pessoas podem acessar por um telefone, que é o Centro de Valorização da Vida. É só ligar 188,
de qualquer lugar do Brasil. E aí você tem pessoas que são capacitadas, voluntários, que trabalham no grupo Perfeito. e que fazem o atendimento em todo o Brasil e que você pode ali, ao menos, ser escutado, que é onde começa tudo, Sim. na verdade. Sim. Então, só queria fazer Perfeito. esse comentário. Boa. E agora a gente já está se encaminhando para o fim. Eu sei que esse assunto é super vasto, mas eu quero antes da gente terminar aqui, pensar em sugestões práticas, como se fossem assim, pequenas luzes que eu posso ver no meio do meu caminho, na minha trajetória, hábitos, versículos, músicas, práticas que podem nos ajudar a manter o nosso emocional, a nossa mente fortalecida. Cláudio, Aloysio. Oi. Então, primeiro, a gente precisa se cercar de boas pessoas. A comunhão, né? Comunhão. E aquilo que a gente necessitar, a gente procura ajuda. Para quem tem problema com dependência química, procure profissionais da dependência química, psicólogos, psiquiatras, Narcóticos Anônimos. Excelente Narcóticos Anônimos, salvou a minha vida Narcóticos Anônimos. E tem no mundo inteiro. Você olhar na sua rua aí, vai ver que tem uma portinha de Narcóticos Anônimos ali, são os iguais, e ali eles vão estar te ouvindo, vão estar te orientando. Salvou a minha vida, e eu creio que vai continuar salvando a vida de muitas pessoas. O que mais você falou? É isso, eu quero coisas práticas. Eu penso nas pequenas coisas. Eu acho que a vida é uma grande coisa feita de miudezas. Então eu vou nesse lugar. Práticas simples, que nos ajudam a nos conectar de volta com nós mesmos. E aí cada um vai ter a sua. Sim. Mas é começar a se entender, se acompanhe, se faça companhia. É bem nesse lugar, sabe? Então, às vezes o que vai me conectar comigo é um banho mais demorado que eu tomo. Às vezes é um louvor que eu ouço sozinho. Às vezes que toca lá no fundo. Às vezes é a leitura de um versículo que eu entro e consigo meditar nele e me sinto abraçado nele. É particular. Só que será que você tem parado para... Porque às vezes a gente se dedica tanto às outras relações, então a dica que eu daria é como que você está se relacionando com você? E as suas miudezas? E as pequenas coisas, você está reparando em você mesmo? Esse lugar é um lugar muito forte da saúde mental, porque é como se carregasse um pouquinho na bateria, né? Carregasse um pouquinho a bateria na parede. É nesse lugar que eu pensei um pouquinho. Eu acho que o Aloysio também tem algumas dicas de livro. Eu tenho umas dicas de livro que são legais dentro da literatura da literatura cristã. Esse daqui primeiro é o Divinamente. O Divinamente, ele é escrito pelo Dr. Jonatas Leônio. Ele é um neurocientista e pastor. A pegada é muito interessante. O livro fala sobre a renovação da nossa mente em Cristo. Então, como a gente tem a transformação da nossa mente em Jesus, traz um embasamento muito maneiro sobre como que aconteceu o distanciamento, né? Por que veio esse vazio existencial que o homem passa? Porque Deus deixou de fazer parte do convívio. Então, a partir daí que a gente pensa a nossa cura em Deus, né? Então, esse é um livro que é interessante. Esse outro livro aqui é muito legal, do Abner Morillas, A Cura da Alma. Esse daqui já está mais sofrido, claramente eu já li mais vezes. Ele é um manual de ajuda pastoral psicoterápico. Então ele é legal para você, Débora. Ele é bem interessante. E, enquanto psicólogo, ele foi um dos livros que eu achei mais razoável nesse lugar. Então, que fala de uma forma ética do acompanhamento do pastor para questões emocionais e do pastor, que eu digo, do líder, né, como um todo. Sim. Esse livro é muito legal. É legal para quem está querendo se entender para a alma e é legal para quem está trabalhando nesse lugar dentro da igreja. Legal. Amém. Eu tenho uma série de versículos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Para cada situação, que é a Bíblia, gente.
A Bíblia, ela é riquíssima. E é o que o Aloysio falou, você tem que encontrar aquele versículo que fala com você, porque a sua dor só você conhece. Então, eu vou deixar aqui versículo para quem está precisando vencer o burnout, a ansiedade, a depressão. Nananana. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você uma série de versículos, porque se eu fosse citar todos aqui, a gente não saía daqui hoje. Mas o que eu vou deixar aqui é Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E o amor de Deus é o segredo de tudo. Amém. Então, quando a gente encontra esse pertencimento, que é o que a gente está falando aqui, que a gente procura, a gente encontra quando a gente está em comunhão com Ele. Então, mesmo que ninguém te entenda, Ele te entende. E eu acho que esse é o pulo do gato para a gente achar uma sementinha de esperança para continuar. Quando tudo estiver escuro, a gente pode se lembrar de Davi. Quantos salmos ali que a gente via assim, gente, Davi estava num profundo poço, mas ele sabia onde ele tinha que, para onde ele tinha que levar os olhos dele. Então eu quero deixar para você essa dica. Olhe para Deus. Não deixe de procurar ajuda, não deixe de se fazer ouvido. Não deixe de ser o ouvido para alguém também, mas olhe para Deus, porque o amor de Deus, ele é o segredo. E nesse episódio, a nossa oração é que esse episódio seja de fato um respiro para a sua alma. Amém. A gente sabe que a saúde mental não se resolve com frases prontas, nem com conselhos apressados. Cuidar da alma é um caminho. E por vezes, e eu vou falar na maioria das vezes, bem longo. Mas esse caminho você não precisa fazer sozinho. Você pode contar conosco. Amém. Você pode contar com essa igreja. Você pode contar, acima de tudo, com Deus. Amém. E se você está em crise, se está cansado, se sente que não está melhorando, saiba que Deus não desistiu de você. Ele continua sendo Deus que cura, que sustenta, que escuta até os gemidos sem palavras, porque às vezes a gente não tem nem força para falar. E Ele também usa a ciência, a terapia, os profissionais, os remédios, e tudo isso pode ser resposta para a sua oração. Então não tenha preconceito, como o Cláudio bem falou. Amém. Não pare. Continue buscando ajuda, continue pedindo socorro, continue se abrindo e continue crendo que há vida depois da dor. Há luz no meio do vale e há graça suficiente para cada dia. Aleluia. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração então para a gente encerrar. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela vida da pastora Gislaine, que pôde contribuir conosco também, Senhor. Amém, Continua Jesus. usando ela, o Aloysio, Sim, Senhor, e tantos outros profissionais Amém, Jesus. que te conhecem e que conhecem a ciência para ajudar as almas e mentes que estão gritando por socorro, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos também como cristãos, como aqueles que te conhecem, a levar o amor, a cuidar das vidas com amor, sem jogar a pedra, Senhor, mas ouvindo, se fazendo presente, se fazendo um canal das tuas águas, Senhor. Nós te pedimos hoje, por cada um que nos escuta, que nos acompanha aqui, Senhor, um refrigério na sua alma. Só tu conheces, Senhor Jesus, a dor que cada um de nós está passando. Mas tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E tu tens o poder de curar e trazer equilíbrio para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. Então, muito obrigada por estar conosco até agora. Eu te convido a compartilhar esse episódio para alguém que você ame e que esteja precisando ouvir esse podcast. E nós nos vemos na próxima semana com o tema Saúde Espiritual. Até a próxima. Até mais.